Como falar sobre essas coisas que te incomodam? Como não deixar o silêncio chato? Como dizer eficientemente o que você quer? Esse é o nosso tema de hoje. Sejam muito bem-vindos. Deveria ter desenrolado meu foninho antes, mas entrar com o foninho assim na orelha é difícil. Me avisem se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem, por favor. Sejam bem-vindos. Me avisem se tá legal o som, a imagem. Tá o contrário. Eu tava ansiosa por essa live. Muito ansiosa mesmo, sabe? Porque esse é um tema que vocês pediram. Eu fiquei surpresa, sabia? Eu achei que ciúme ia ganhar. Comunicação, tá bem? Então, obrigada, viu? Consultoria Bittencourt, Dona Cris, que saudade. Comunicação eficiente e descomplicada. Pessoal, eu até preparei umas imagens pra gente conversar assim, porque descomplicada. Clique aqui, chame seus amigos, tá bom? Chame seus amigos. Clica nesse aviãozinho, não é aqui. É aqui, fixar comentário. Clique, chame seus amigos, dê coraçãozinho pro Instagram entender a nossa live como relevante. Vamos lá. Olha, eu digo que quando eu falo para vocês, vem algumas perguntas muito, eu não vou dizer óbvias, porque eu falo que o óbvio precisa ser dito e nós vamos falar sobre isso agora mesmo. Oi, Paula. Mas vem algumas perguntas sempre assim muito complicadas. Ah, Denise, conseguiu entrar online? Que bom, Michele. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Quando a gente fala de comunicação, eu digo que comunicação, não existe um relacionamento onde não há uma comunicação. Agora, comunicar-se nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo. E às vezes a gente tem uma ideia assim, mas não é possível que a pessoa não está entendendo o que eu quero. Sim, é possível que ela não esteja entendendo. Oi, dona D! Que linda! Então, nós precisamos conversar sobre esse tema, nós precisamos falar. E eu tenho algumas lives aqui sobre comunicação. E eu tinha certeza que vocês escolheriam a live sobre ciúme, que é um assunto que eu tô devendo. Mas aí, semana passada, eu falei o seguinte, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou perguntar pro pessoal, porque eu percebi que estão chegando algumas perguntas assim, muito relacionadas a dificuldades nessa comunicação. As minhas alunas da escola de casamento, sempre presentes, já tenho aqui Denise, Paula, Rosiane. Oi, Lu, que linda! Ah, que legal, Viviana, eu fico tão feliz quando vocês se esforçam para estar comigo aqui presencialmente, fico muito feliz mesmo. Vanessa também, aluna da escola de casamento, estão todas aqui. Então, eu vejo essa necessidade de nós nos aprofundarmos nesse assunto, comunicação. Eu até fiz uma apresentação, um resuminho. Ai, Lu, que delícia ter você aqui. Ai, que honra, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu recebi muitas perguntinhas em uma caixinha que eu abri. Aí, deixa eu voltar aqui que eu me empolgo. Eu tava devendo uma live sobre ciúme e eu falei, olha, eu vou abrir uma caixinha aqui, vou abrir uma enquete. E a comunicação ganhou disparadamente, sabe? Foi uma das enquetes assim, eu achei que ia ficar bem empatada. Eu falei, vamos lá, falar sobre comunicação. Não é sempre fácil, às vezes, como eu disse para vocês, a gente entra muito numa ideia do óbvio, precisa ser dito, sabe? E quantas vezes nos meus atendimentos de casal, eu pergunto para as pessoas, qual é o problema de vocês? E aí, essas pessoas respondem assim, olha, nós estamos com problemas na comunicação. E aí a gente fala dentro da terapia de casal que comunicação não é uma demanda nesse sentido. Por quê? A gente não está se comunicando. Sim, a gente se comunica mesmo quando a gente está em silêncio. Sabiam disso? Sabe? Então a gente se comunica o tempo todo. E eu trouxe para vocês aqui, a gente vai mergulhar e eu já vou aqui mandar bala. Já vou mandar bala naquilo que a gente tem que fazer aqui. Vou fazer uma apresentação, tá bom? E aí, pessoal, essa frase, esses dias, eu quero que você... É difícil ensinar alguma coisa para alguém que já acha que sabe tudo. Então, eu gostaria que nesse momento você deixasse
O que você já sabe sobre o assunto comunicação? Um pouquinho aí de lado. Gente, mas minhas alunas hoje elas estão em peso aqui. Que honra! Então, eu ouvi essa frase esses dias: você não tem problemas de relacionamento, e sim problemas de infância que não foram devidamente resolvidos. Eu quero puxar o gancho, sabe, para depois ir diretamente ao assunto comunicação, para que vocês entendam que o buraco é sempre mais embaixo, tá bom? Então, nós estamos aqui falando sobre como manter uma comunicação eficiente e descomplicada. Fabíola, mas você vai vir com problemas de infância? Sim, eu vou tratar muito, porque nós entendemos, até vou colocar o próximo slide aqui para vocês. Não posso dar spoiler. Cadê o desenho? Ah, tá aqui. Olha só para vocês verem, para vocês entenderem. Eu vou até desligar aqui um tiquinho, só para vocês verem que bonitinho que ficou. Sabe qual que é um erro muito comum? A gente resume a nossa relação naquilo que acontece ali. Só que eu digo que esse é um ponto cego na relação, porque existe algo que antecede o nosso relacionamento, o nosso casamento, o nosso namoro, o nosso noivado. O que é isso que antecede isso que está acontecendo? Olha só para vocês verem. Tá funcionando, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir direitinho? Porque me avisem se tá dando para me ouvir. Porque eu desliguei aqui. Eu acho que tá dando para me ouvir, né? Tá me ouvindo bem, pessoal? Quando eu coloquei esse negócio, coloquei esses GIFs aqui, eu dá um delayzinho, né? Tudo ok. Obrigada, viu? Então, deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente vai falar sobre comunicação, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Olha, aqui a gente tem um risquinho preto. Tudo isso aqui antecedeu a sua relação de casal. E só daquele ponto em vermelho em diante que vocês se conheceram e começaram a se relacionar. E aí a gente descarta tudo isso que veio antes. Já viram como que a gente faz? A gente desmerece, a gente não leva em conta. E se você deixar tudo isso aqui para trás, sem olhar, sem parar para analisar, você não vai conseguir se comunicar de uma maneira eficiente. Por quê? Porque isso que antecede é importante. O que aconteceu lá antes? E aí eu volto lá, que eu já dei spoiler aqui para vocês, que é a nossa relação com os nossos pais. Sabe? Mas Fabíola, você não tá viajando na maionese, não? Olha só, você tá me dizendo que às vezes eu tô com um problema no meu relacionamento, na comunicação, e isso tá ligado à minha relação com a minha mãe? Justamente. É justamente isso que eu tô te falando. Porque, olha, por exemplo, apesar de que hoje, né, eu já tô velha, tô com 40 anos. Velha nesse sentido assim, eu sei que eu não tô velha, é uma maneira de dizer. Mas digamos que tem 22 anos que eu tô com meu marido e 17 anos que eu vivi sem ele. Aqueles 17 anos que eu vivi com os meus pais diz muito a respeito em como eu vou me relacionar, a como eu vou me portar no meu relacionamento. Então, digamos que você tem 25 anos e que tem 5 anos que você está namorando, 3 anos que você está namorando. Olha só, aí a gente desmerece esses 22 anos que a gente viveu anteriormente com os nossos pais para focar somente ali. E o buraco é mais embaixo. Então, existe um pequeno detalhe que faz uma grande diferença. Como que essa nossa relação com a nossa mãe interfere, então, na nossa comunicação? Eu quero que você se atente, eu vou até voltar para cá. Eu quero que você se atente, agora como é que eu volto para cá? Eita! Gente, eu esqueci como é que mexe nesse trem. Aqui. Eu quero que você se atente a algo. Por que conta, então, a minha relação com a minha mãe? É na relação com a nossa mãe que a gente aprende uma das coisas fundamentais na comunicação. Sabe qual é? Pedir. Você aprende a pedir com a sua mãe. E entra uma grande questão que, por exemplo, né, quando eu falo, gente, dessas diferenças assim, de necessidades entre homens e mulheres, em vários aspectos nós somos muito parecidos, mas digamos que homens e mulheres têm necessidades diferentes do que diz respeito ao relacionamento de casal. E uma das grandes necessidades das mulheres, no caso, é uma comunicação honesta e aberta, o se sentir amada,
e uma consideração com a família, uma preocupação com a família. Mas a grande necessidade de um homem é principalmente ser respeitado. Aí eu quero te perguntar, eu quero que você se faça essa pergunta aí com o seu coração. No seu relacionamento, você está pedindo ou você está mandando? Quando você exige algo do seu parceiro, você está pedindo ou você está mandando? E homem não tolera falta de respeito, mulher também não tolera essa questão das exigências. Existe uma diferença entre pedir e entre mandar. E por que isso? Aí, olha, já eu gosto. Oi, Altina, tudo bem? E eu gosto, por exemplo, igual a Renata tá mandando aqui, ó. Eu tô mandando. E aí, Renata, entra uma grande complicação. Porque quando a gente manda, nós não estamos numa relação hierárquica ali de igualdade. Aí a Nádia também, eu tô mandando. Então, isso traz um certo problema no relacionamento de vocês, tá? Agora, Fabíola, por que que isso tem a ver ali com a mãe? Por que que isso tem... Eu vou mostrar pra vocês. Por que que isso tem a ver aqui com a mãe, né? Vou desativar de novo, depois eu ativo. Aí, o que que acontece? Pessoal, e aí vem muitas perguntas, vocês me aguardem, tá? Eu vou fazer uma série de lives especiais para falar justamente sobre a nossa relação com os nossos pais. Porque eu falo que a relação com pai e mãe é continha de somar e de subtrair. Mas as outras relações, trabalho, saúde, sucesso, relacionamento, é continha de multiplicar e dividir. Se essa base não está arrumada, você vai ter problemas lá na frente. E aí, um pequeno detalhe que faz a grande diferença, porque a gente acha que os nossos pais, lá na nossa cabeça infantil, a gente acha que os nossos pais, eles são onipresentes, eles têm que dar conta de tudo. E você vai, quando você cresce, quando você se torna pai, você percebe que seus pais, eles são pessoas. Eles não conseguem dar conta de tudo. E existiu algum momento ali do nosso relacionamento com a nossa mãe, ou no nosso relacionamento ali na infância, em que a gente fez um pedido e essa mãe não conseguiu atender. Eu tenho a diferença entre eu e os meus irmãos, porque eu tenho mais 2 irmãos, é de 1 ano e meio, né? Eu sou a mais velha, meu irmão caçula tem meu irmão mais velho, meu irmão do meio tem 1 ano e meio de diferença, e 3 anos a minha diferença com o meu irmão caçula. Eu não me lembro, por exemplo, assim, dos meus irmãos. Eu tinha 3 anos, eu acho que, não sei, gente. Sabe, algumas pessoas lembram de fatos assim dos 3 anos de idade, mas eu não me lembro. Aí, o que me vem à cabeça quando eu atendo algumas crianças quando nasce um irmão mais novo? Alguns, eles piram, eles se revoltam, eles pedem para a mãe jogar o irmão no lixo, eles acham que vão ser abandonados. Então, tudo isso, em algum momento eu precisei da minha mãe e ela não pôde me atender. Sabe, às vezes a mãe tinha que trabalhar e aí a gente só descobre o quanto essa função paterna e materna são complicadas a partir do momento que você se torna pai, a partir do momento que você se torna mãe. Mas pode ser que você, naquele momento ali em que não foi atendido pelo seu papai, ou principalmente pela sua mamãe, você se fez alguma promessa. Olha, a partir de hoje eu não peço mais nada para ninguém. A partir de hoje eu me viro sozinho. Ou pode ser que você tenha se feito a seguinte promessa. Olha, eu vou fazer de tudo para não perder o seu amor. Então, existem pessoas que fazem de tudo pelo outro, fazem além daquilo que é necessário, e isso pode estar vinculado a essa promessa que você fez para sua mamãe aí na sua infância, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Fica claro, pessoal? Voltem aqui para mim e me falem se fica claro, assim, se as fichas estão caindo, porque isso é muito sério, tá? Isso que a gente está falando aqui é muito sério. Qual foi a promessa? Será que você, em algum momento, também tá com essa promessa no seu coração? Não te peço mais nada, vou me virar sozinha. E por trás desse não vou pedir mais nada, por trás desse eu vou fazer de tudo para você para não te perder, o que tá por detrás é um profundo medo da solidão. Mas isso você não aprende a pedir, você não aprende a dizer quais são as suas necessidades. E quantas vezes a gente vira para alguém e fala, olha, o que você quer? E a pessoa diz, não sei.
Gente, esse não sei tá muito relacionado à nossa criança. Olha lá. A Denise tá falando, ó, eu odeio pedir porque sempre que faço, na maioria das vezes, preciso pedir 2, 3 vezes. Denise, mas é assim. É assim, vocês são diferentes. Então, a gente tem essa arte aí da comunicação e por isso que eu quis trazer para vocês, primeiro, como que tá essa relação de vocês com a mãe. Isso mesmo, olha lá, também não peço mais nada. Isso mesmo, Fran. Aí, olha só, eu vou me virar sozinha, mas isso é um profundo medo da solidão, que está relacionado ali a papai e mamãe não poder atender, mas eles atenderam, pessoal, da melhor maneira, tá? Por isso que eu vou fazer essa série de lives, me aguardem, provavelmente a partir da semana que vem. O que mais que eu coloquei aqui? Aqui, ó, eu coloquei aqui, vou desativar de novo, tá? Prometeu nunca mais depender de ninguém? Prometeu que ia fazer tudo por ela, por medo de perder esse amor? E aí, a comunicação, por que ela é tão complicada? Porque ela diz respeito a essa capacidade de pedir e ver. E ver que eu posso ou não ser atendido. Porque quando você já vai com uma imposição, a pessoa se fecha. Vocês já viram assim que até a linguagem corporal, quando a gente lê o mínimo de linguagem corporal, às vezes a gente chega para alguém, para conversar com alguém, e essa pessoa já até cruza os braços. A Camila tá falando, eu prometi para minha mãe nunca depender de ninguém. É verdade, pois eu ainda tenho esse pensamento. Camila, a gente arrasta isso. A gente arrasta isso com a gente, tá? Não se engane. Então você precisa parar de achar, porque, gente, na live das moedas, e é uma das lives assim, nossa, sinceramente, é uma das lives que eu mais gosto. E as pessoas, elas falam assim, Fabíola do céu, hoje mesmo uma pessoa me disse, ela é minha cliente, né, e ela trouxe uma questão com a filha, e eu disse pra ela, você vai assistir a live das moedas. E hoje ela me mandou, Fabíola do céu, como assim? Eu tava olhando só o aqui, que é o que eu mostrei pra vocês. A gente desmerece tudo que veio antes. Num relacionamento de casal, não se engane, tem muita coisa que veio antes desse ponto em que vocês dois estão juntos. E isso que veio antes também tem os antigos relacionamentos, mas eu não vou entrar nisso aqui, tá? Não consigo entrar aqui. Eu faço tudo sozinho pro meu filho, eu não quero depender nada dele para nada, pois sempre nos desgastamos. E qual foi a promessa que você falou para sua mãe, lá no seu coração, tá? Aqui... E no relacionamento, às vezes, a gente depende de algumas coisas do parceiro. Mas casamento é isso, Camila. Casamento é isso. Eu preciso fazer uma parceria. Eu preciso, de fato, ter essa pessoa comigo ali para dividir a vida, para dividir as coisas e as responsabilidades. Agora, o que eu não posso fazer, o que não tá certo, é eu levar expectativas que não foram atendidas ali com a minha mamãe para o meu casamento, para o meu relacionamento, porque olha aqui, a definição de comunicação diz respeito a essa capacidade de pedir e ver que eu posso ou não ser atendido, porque tem pessoas que elas vão com um negócio assim, ó, se você não fizer, eu tô de mal. Gente, olha só para vocês verem, Camila, você vai, casamento é depender de alguém. Não depender nesse sentido assim, nossa, se você for embora eu vou morrer. Não, mas casamento diz respeito a vocês viverem uma vida em comum juntos. E aí vocês podem, gente, a melhor definição, na minha opinião, de casamento é o seguinte, vocês entraram num barco, eu acho que eu coloquei essa metáfora em algum lugar, que namoro, gente, o que é namoro? Oi, Flavinha, namoro olha só, ô Jesse, quando você não se lembra da promessa que você fez à sua mãe, a maneira como você se relaciona hoje com seu parceiro diz respeito a isso, a como você prometeu lá pra mamãe que agiria. Ou você faz tudo pra essa pessoa, ou você fala, eu não preciso de ninguém, não vou te dar trabalho. Uma das minhas alunas, a gente viu um dia, a gente faz uma sessão de mentoria, inclusive a delas começa semana que vem, né? E na sessão de mentoria, ela disse que a mãe estava se separando e antes de se separar, com tudo pronto para separar, ela engravidou dela, sabe? E a mãe falava assim que ela foi uma menina que nunca deu trabalho para nada, sabe? Que ela nem se mexia, quando criança ela nem se mexia. Olha só, gente, ela já veio com essa promessa para a mãe dentro do coração, pode deixar, mamãe, eu nunca vou te dar trabalho. E ela tem extremos conflitos com o marido, porque ela não sabe pedir.
ela faz. É o que a Denise está falando aqui, né? Não é a Denise. A Denise fala, tem que pedir 2, 3 vezes. Gente, a gente pede até a pessoa entender. Porque a sua visão não é a visão dessa pessoa. Por isso que existem tantos conflitos assim no relacionamento, tá? E a mentoria de vocês já é semana que vem. Eu tô super feliz. Porque dá para conversar melhor sobre esses assuntos assim na mentoria da Escola de Casamento, tá? Então, o que acontece? O que eu tava falando, pessoal? Casamento, namoro é praia, namoro é areia, namoro é frescobol, milho verde, picolé de limão, lá na praia, tudo de bom, entendeu? Agora, casamento, meu filho, é você entrar dentro de um barco, só cabe 2 pessoas, 4 remos e vocês entrarem lá dentro e não tem como voltar. Vocês precisam se virar. E aí tem hora que um cansa e precisa dizer para o outro, olha, hoje eu preciso de um tempo, hoje eu tô cansada. Você pode fazer por mim, por você, no sentido de remar aí? Então, a gente precisa desenvolver essa comunicação. Agora, onde há problema? Eu acho que eu fiz uma live muito grande. Eu empolgo. Eu vou desativar, porque fica mais fácil. Depois eu ativo novamente, tá? Não é incomum casais que se amam e se comunicam muito mal. Como eu disse para vocês, postei um vídeo. Gente, amor não é o suficiente. E na maioria das vezes, o que a gente vê é uma pessoa que não fala com outra pessoa que não ouve, que finge estar ali. Aí, deixa eu ativar os comentários aqui para vocês de novo. Hoje eu tô demais, hoje eu tô empolgada. É o seguinte, pessoal, eu quero que você entenda algo que eu aprendi lá com a neurociência, que eu achei incrível, que é o seguinte. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de digerir, de entender 500 palavras por minuto. Faça a conta, tá? Só que nós só falamos 225 palavras por minuto. Olha só o que acontece. Enquanto a outra pessoa está ali falando na nossa frente, dentro da nossa cabeça, o que acontece? Nós estamos complementando essas outras 275 palavras que o outro está nos falando. Olha só, por isso que dá tanta confusão. A gente deduz, já sei o que você está falando. Olha só para vocês verem o quanto é sério. Lá na minha cabeça, eu não estou ouvindo. Ouvir é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Tem um texto do Rubem Alves. Gente, como eu tô doida para chegar nos 10 mil, me ajuda, gente. Printa essa live, manda pros seus amigos, fala, segue lá essa menina para chegar nos 10 mil, pra gente fazer o arrasta para cima para vocês, para eu mandar vocês para um monte de coisa que eu tenho para mandar. Tem um texto do Rubem Alves que se chama Escutatória. Esse texto mexeu muito comigo, eu li ele a primeira vez no meu 8º período de psicologia. E o Rubem Alves fala assim, existem muitas pessoas que fazem curso de oratória, mas poucas pessoas as pessoas deveriam fazer curso de escutatória, que é essa habilidade de aprender. Aí, olha só para vocês verem o quanto é sério. Se eu consigo falar 225, mas a pessoa consegue entender 500, então as 275 ela preenche com coisas da cabeça dela. E aí ouve coisas que o outro não falou, deduz sem perguntar. Quando a gente fala que o óbvio precisa ser dito, eu também leio, Denise, vira e mexe, eu leio aquele texto. É isso, diz que eu tô falando, então não deduza. E eu vou falar sobre isso aqui, que eu quero deixar algumas estratégias práticas para vocês, tá? Então, é uma pessoa que não fala com outra que não ouve. Agora, gente, se você quiser entender de fato a realidade da outra pessoa, fica muito mais fácil. Quando você consegue mergulhar, que a gente chama isso de empatia, na realidade do outro, fica muito mais fácil, tá? Aí, eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui, esse era o 5, cadê o 6? Ah, tá, importante. Aí, isso aqui é muito importante, porque o que eu preciso saber ali sobre comunicação? A primeira coisa, nós trazemos bagagens de casa. Olha, se lá na casa do seu marido o pai mandava e a mulher só obedecia, o que ele entendeu sobre comunicação? Mulher não manda nada aqui. E geralmente essa pessoa, onde o pai mandava e a mãe obedecia, ele se casa com quem? Com quem lá a mãe mandava e o pai obedecia, e os dois vão querer cantar no mesmo terreiro. E 2 galos no mesmo terreiro dá briga.
Então você precisa entender essas bagagens aí que ele trouxe. Sabe, você precisa saber sobre a criação, você precisa saber sobre qual é essa promessa que ele fez para a própria mãe, tá? Isso a gente vê em terapia, mas eu tô falando para vocês aqui. Se a pessoa, ela acha que tem que adivinhar. Gente, tem uma amiga minha, hoje ela não é tão próxima mais, mas eu me lembro de ela falar assim, que o marido dela nunca procurou ela sexualmente. Só que ele fechava a cara e ela tinha que procurá-lo sexualmente. Por quê? Gente, a primeira vez que eu ouvi isso, e a nossa cabeça é assim, nossa, que ridículo, e de fato é ridículo mesmo, mas assim, quando a gente vai entender essa bagagem, o medo dele de ser rejeitado era enorme. Às vezes a pessoa tem uns comportamentos assim, infantis até, de emburrarem mais um monte de coisa, sabe? Aí, o que acontece? Você fica preso nessa história de não compreender o outro, você não compreende, não consegue mesmo, e se perde nessa ideia de que, olha só para você ver, se você não compreende a bagagem dele, você não compreende. E como eu disse para vocês, antes de chegar aqui no relacionamento de casal, tem toda uma história. Outra coisa, linguagens do amor. Fabiola, mas de novo as linguagens do amor? Sim, porque eu já vou até adiantar. Para você pedir algo para alguém aí no seu relacionamento, você tem que estar com crédito com essa pessoa. Às vezes, a gente quer alguma coisa que o outro faça algo pra gente e a relação tá no zero. A relação tá ali, no zero não, no vermelho, tá no débito ali, ó. Já não tem mais nada para passar. Cartão, o cheque especial tá nas alturas e você querendo que o outro faça algo por você. Então, a comunicação, pessoal, tem a ver com a dinâmica do relacionamento. É como se a comunicação ela fosse um fluido que faz a engrenagem da relação funcionar melhor. E tem hora que essa comunicação ela tá truncada, ela tá toda ali, por quê? Porque você não consegue amar essa pessoa. Na linguagem de amor dele, essa pessoa não tá se sentindo amada, você não tá se sentindo amada, o tanque do seu carro aí do amor, ó, tá zero. Outra coisa, a comunicação também tem a ver com os temperamentos, tá? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Então, o sanguíneo ali, ele é expansivo, ele vai falar tudo que vem na cabeça, vai falar sem pensar e tudo mais. Esse é o jeitão dele. O colérico vai guardar mágoa, gosta de ser mais direto, não gosta de enrolação. O melancólico também não gosta muito ali de enrolação demais. O fleumático, né? É a paz em pessoa. Então, você precisa saber de todas essas coisas aqui. Bagagens, linguagens do amor, temperamentos e para você entender o que é banco emocional do amor. Essa dinâmica da sua relação aí, ela tá no verde ou ela tá no vermelho? A hora de conversar sobre questões complicadas, porque vieram muitas questões de família, de origem, questões de família do cônjuge, questões sexuais, questões de dinheiro, questões de filhos, de disparidades aí na forma de ver a vida. E se você não tá bem com essa pessoa, como que você vai levar para ele que você não tá gostando de sexo com ele? Cara, você vai acabar com a pessoa. Então, a relação, ela precisa estar ali no positivo para você também falar do que você precisa. Agora, bem recentemente, há um mês mais ou menos, eu tava com uma questão bem complicada para conversar com meu marido, sabe? Uma decisão que a gente precisava tomar e tudo mais. E aí, gente, eu não sei se eu coloquei isso aqui, eu já vou direto para as dicas, né? Que para você ter uma comunicação efetiva, não vai dar tempo de eu falar tudo, viu? Para você ter uma comunicação efetiva, você precisa de alguns passos. E aí, um dos passos que eu usei para falar com ele foi saber a hora certa de falar. Porque tem hora, gente, que é hora de falar, mas tem hora que é hora de calar a boca. As pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabe a hora de calar a boca. E aquilo você vai colocando lenha na fogueira, não faça isso não. Se o negócio já não tá legal, a primeira coisa que você tem que fazer, olha, vai lá, aprenda sobre as linguagens do amor, reveja a live, compre o livro, leia com ele, vai no YouTube, pesquise mais vídeos sobre linguagem do amor, aprenda o mínimo sobre o temperamento. Eu tô faltando gravar uma aula que eu quero lançar para soltar o aulão de temperamentos para vocês verem, que lá eu falo sobre estratégias muito precisas para lidar com cada um desses temperamentos. Olha, se você não fizer isso, ó, o seu casamento vai pro buraco.
Não tô mentindo, tô falando, jogando a real aqui com você. Porque seu marido não é seu pai, a sua esposa, ela não é sua mãe. Pai e mãe, gente, é indissolúvel. Não tem jeito. Filho também, é filha para sempre. Agora, essa relação de casal aqui com o outro, você precisa construir diariamente. Você precisa aguar a plantinha do amor, senão vai morrer. Entenderam? Então, e foi assim, extremamente difícil conversar com ele sobre isso, mas não resolvemos ali no primeiro momento, resolvemos depois de umas 3 conversas, mas eu sabia que o meu banco do amor estava abastecido e o dele também. Então, olha só, vou até abrir os comentários, daqui um pouco eu abro os comentários. Olha, primeira coisa para você ter uma comunicação efetiva, fale sempre em primeira pessoa. Para de joguinho. Pare de, eu não aguento essas pessoas que não fazem o que eu quero. Não, gente, para com isso. Fala em primeira pessoa sempre. Fala, eu não tô bem, eu estou insatisfeita. Você tá mexendo muito no celular e quando isso acontece, eu me sinto traída. Você tá trabalhando muito, então por isso eu me sinto mal. Fala em primeira pessoa, sabe? Para de falar, porque você, sabe porque a culpa é sua? Não, gente, fala em primeira pessoa, fale sobre como você tá se sentindo. Isso faz uma grande diferença, tá? Escolha o momento certo de falar. Número 2, qual o momento que funciona melhor ali? Gente, pelo amor de Deus, não leva problema pra cama, não. Cama é lugar de dormir e de fazer amor, de fazer sexo, tá? Não leva discussão para sua cama. Veja em que momento do dia vocês vão estar mais tranquilos para conversar. Número 3, desista de mudar o outro. Eu sei que isso aqui talvez seja o ponto mais complicado. E eu falo uma frase que eu li uma vez que fala que a mulher se casa com a ideia de que vai mudar o homem e ele com a ideia de que ela nunca vai mudar. Estão os dois absurdamente errados, porque a mulher muda sim e a mulher não muda o homem, né? E eu falo que Gary Chapman, ele abriu muito a minha cabeça nesse sentido, que ele fala que nós não mudamos o outro, mas nós influenciamos positivamente. Ou seja, dependendo ali do seu comportamento, você faz, o outro devolve. Você faz, o outro devolve. E aí tem pessoas que falam assim, Fabiola, mas sabe por quê que eu fiz isso? Porque ele fez aquilo. Eu falo, olha, a responsabilidade está na sua mão. Para de pagar o mal ali com o mal e decida fazer o bem. Decida amar na linguagem do amor. Decida se melhorar. Decida olhar para você e tirar a trave que está no seu olho. Decida colocar a lupa no seu coração e ver o que você pode mudar, o que você pode fazer de diferente para essa relação melhorar. Número 4, como eu disse já, né? Saber a hora de falar é tão importante quanto a hora de calar. Se você vê que o negócio está ficando ali quente demais, fala depois. E número 5, pergunte mais e deduza menos. O óbvio precisa ser dito. É isso. Deixa eu voltar aqui para vocês abrir os comentários. Pessoal, ficou claro? Digam aqui. Tem alguma pergunta? Gente, eu tenho muitas perguntas lá, mais tarde eu vou responder todas. Mas para todo e qualquer tipo de problema de comunicação que você está tendo aí, reveja essa live. Anote esses pontos. Então, nós começamos ali no início da live olhar para essa questão, às vezes, que nós carregamos lá da nossa bagagem. O que nós prometemos para nossa mãe? O que nós falamos para nossa mãe que a gente ia fazer? Sabe? Então, tudo isso aqui precisa ficar muito claro para você, que o seu marido ali, as pessoas que convivem com você, elas não precisam carregar esse peso de adivinhar o que você quer. E até existe uma questão, tem pessoas que acham assim, mas se ele me amasse, ele ia adivinhar o que eu quero. Gente, quem adivinha? Ninguém adivinha, tá? Ninguém adivinha o que você precisa. E aí, como eu tô dizendo, às vezes, você precisa entender que você precisa ter bem claro o que você quer. Ontem mesmo eu tava dando um exemplo. Onde que eu tava dando esse exemplo? Acho que foi em uma sessão que eu fiz. Eu falando assim que o relacionamento, ele passa por tantas questõezinhas, às vezes enjoadas. Um exemplo prático, vamos jantar? Vamos, esses dias aconteceu aqui em casa. A gente ia receber umas visitas, e aí como eu estava nos atendimentos, né, preparando aula e tudo mais,
Aí a gente falou assim, olha, vamos pedir uma pizza? Que fica mais fácil. Pizza, gente, todo mundo gosta de pizza, né? Não tem pizza ruim. Nunca vi um trem desse. Pizza, por mais ruim que ela seja, ela é boa. E aí a gente já falou assim, vamos pedir uma pizza e tudo mais. Meu irmão, né? Meu irmão tem a pizzaria dele lá, no Santo Bom e tal. Já ligamos no Bruno falando, precisamos de pizza pra tal hora, tal hora, tal hora. Aí tem casais que às vezes eles brigam por coisinhas tão bobas. Assim, olha, a gente vai sair, o que você quer comer? Ah, não sei, escolhe aí. Aí a pessoa fala assim, eu quero ir lá no Traíras. Não, mas hoje eu não quero peixe, não. Mas criatura, o que você quer? Decida o que você quer. Então fala, olha, eu quero sanduíche. Vamos escolher um lugar pra gente comer sanduíche. Olha, eu quero comida japonesa. Vamos escolher um lugar pra gente comer comida japonesa. Não, eu quero uma jantinha, espetinho aí e tudo mais. Mas aí que eu tô te falando, se você não sabe o que você quer, como que você vai fazer um pedido correto? Lembrando, pessoal, que por favor, entenda, o tom de um pedido é diferente do tom de uma exigência. Quando eu peço, está implícito que a pessoa pode me dizer sim ou não. Mas quando eu mando, e as meninas, né, eu adorei a clareza das meninas aqui. Não, eu tô mandando mesmo, não quero nem saber. Então, quando você tá mandando, o homem se fecha. Porque quem manda é mãe, tá? Inclusive, minha amiga Tati tá começando uma live agora, lá no perfil dela. E ela vai falar sobre a síndrome de Wendy, que é quando a mulher quer ser mãe do parceiro. Corram lá, assim que eu chegar da clínica, mais tarde eu já vou conferir essa live. Ah, que bom, Viviana, eu fico feliz, tá? Então, pessoal, vocês entenderam? Tem alguma dúvida que... Eu sei que vocês mandaram um monte de perguntas pra mim lá na caixinha. Eu também tô com uma caixinha aberta, você pode fazer alguma pergunta. E mais tarde, na hora que eu tiver um tempinho, eu vou responder essas perguntas falando também sobre a live. Entendidos os pontos, fala em primeira pessoa, pessoal, aprenda a falar em primeira pessoa. Fala, eu não tô bem, eu preciso que você faça isso pra mim. Coloco sim, viu, Samara? Mais tarde, quando ela terminar a live, aí eu já mando pra vocês assistirem também, que eu tô louca nessa live. Porque diz muito a respeito disso aqui. Mulheres que se acham fortes demais, a gente cresceu. Pessoal, olha só que doido. Acho que eu vi foi a Tati falando disso aqui um dia. Nós ouvimos das nossas mães, das nossas avós, talvez o que está no coração delas, de não dependermos dos homens, não é verdade? Já prestaram atenção nisso? Só que elas falaram para a gente não depender emocionalmente dos homens. Não é não depender financeiramente. Aí entra uma outra necessidade dos homens, que os homens têm uma necessidade de se sentirem necessários. E tem mulher tão forte, aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tá dando espaço para ter um homem aí na sua vida? Você tá dando espaço? Sabe? É tão legal, às vezes, quando eu preciso do meu marido. E assim, às vezes você nem precisa. Mas quando você pede algo, né? Abre esse vidro aqui pra mim, vocês já viram como que eles fazem? Nossa, porque eu sou forte e tal, e pá. Então, aí a mãe falou financeiramente, né? Então, olha só pra vocês verem. E eu acho o máximo quando meu marido paga minhas contas, sabe? E ele não precisa pagar não, mas ele paga. Às vezes ele fala, tô levando isso aqui pra você. Então, eles precisam se sentir necessários. Os homens, eles gostam que as mulheres sejam independentes e eficientes. Mas não demais, né, gente? Então, às vezes, somos nós que não estamos abrindo espaço aí para um homem chegar. E para solteiras aqui, com essa questão, não quero ninguém por perto, tal. Qual que é o seu sentimento aí? Qual que foi essa promessa que você fez aí para sua mãe? Nunca vou depender de ninguém. E do outro extremo, a gente vê mulheres fazendo de tudo pro marido. Gente, não é fazer de tudo, tá? Quem faz de tudo é mãe. Quem perdoa de tudo é mãe. Quem ama demais é mãe, entendeu? Mateuzinho pode fazer o que for, que eu sempre vou amá-lo. Agora, deixa ele fazer tudo que ele quiser lá com a Jéssica pra ver. Jéssica vai dar um sabão nele e ela tá certinha. E eu entendo isso. Agora, a gente precisa entender que cada pessoa nesse lugar, nessa família, tem o seu papel e a sua função. Ok? Tudo bem, então? Beijo pra vocês, boa tarde pra vocês. Assim que a live da Tati terminar lá, eu posto aqui pra vocês ouvirem, que eu acho que vai encaixar direitinho com essa aqui. Seja a mulher dele. Aprenda a pedir, fale em primeira pessoa, aprenda a hora certa de falar. Veja quais foram essas promessas que você fez aí pra sua mãe no seu coração e vá pra ela no seu coração e diga, mamãe, a partir de hoje, eu tô
Aqui, que dó do... Eu tô toda errada. Que dó do meu namorado? Dó? Em que sentido, Fran? Nossa, a gente não precisa ter dó do namorado, não, tá? Viu? Em relação a isso, não. Somos duas pessoas ali iguais. Então é isso. Um beijo pra vocês. Mais tarde, todas as perguntas que vierem na caixinha, eu vou respondendo fora as caixinhas da comunicação. Tchau. Com Deus.